Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Nunes e no vídeo de hoje falaremos sobre sociologia. Um dos grandes clássicos da sociologia foi Émile Durkheim, um francês, Émile Durkheim. Juntamente com Max Weber e Karl Marx, são responsáveis aí por uma grande teoria, ou melhor dizendo, por uma formulação teórica que permitiu a sociologia se tornar uma ciência. São muito importantes, são clássicos, precisam ser lidos, relidos e, de certa maneira, segundo alguns autores ainda, eles servem para analisar a contemporaneidade. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe aquele like, ajuda bastante os comentários de vocês. Também compartilhe o vídeo com quem vocês quiserem, tá certo? Bora lá pro vídeo. Émile Durkheim nasceu na França. Nesse momento histórico que ele nasceu, o capitalismo já é aí um sistema econômico constituído, já é um sistema que tem fôlego, e a divisão social do trabalho, de certa maneira, que o capitalismo impõe, já está oferida aí à sociedade francesa. Então Durkheim nasce em um período em que ele se depara justamente com o sistema econômico capitalista. Durkheim vai se formar em filosofia. No entanto, ele acredita que a filosofia não dá conta dos problemas sociais. E por não dar conta dos problemas sociais, ele migra, ou melhor, ele tenta criar uma ciência, desenvolver uma teoria que possa resolver os problemas ou responder às questões que a modernidade o impõe. Nesse sentido, Durkheim vai entender a sociedade como um organismo, onde cada parte tem as suas funções e se uma parte ou outra não age da forma necessária, causa um desequilíbrio dentro da sociedade e por isso não é interessante que essas partes venham a agir de forma diferente para não propiciar o todo. A ideia é que cada parte trabalhe em benefício do corpo de uma forma completa. Durkheim vai trabalhar no sentido de institucionalização da sociologia. Sociologia essa que vem galgando aí no século XIX, alguns comentários. O próprio Comte vai ter uma ideia dessa sociologia. No entanto, para Durkheim, o Comte não avança muito nesse sentido e por isso ele vai avançar. Mas as ideias de Comte, o positivismo de Comte, vai influenciar significativamente o Durkheim na sua elaboração teórica. É fácil percebermos o positivismo dentro da teorização produzida pelo Émile Durkheim. Durkheim vai se tornar o primeiro professor de sociologia em Sorbonne, na Universidade de Sorbonne francesa, uma importante universidade francesa, no início do século XX. E as suas aulas eram vistas por muitos, ele gozava de uma certa popularidade e, sem dúvida nenhuma, os seus escritos contribuíam para isso, porque foi um pesquisador honesto, um pesquisador de fôlego e também é alguém que, de certa maneira, descobre ou constitui o elemento de análise da sociologia, que, na visão de Durkheim, seriam os fatos sociais. O pesquisador, o sociólogo, ele deveria analisar os fatos sociais. Para Durkheim, os fatos sociais seriam modos de agir, pensar e sentir, que são exteriores ao indivíduo, que produzem nesse indivíduo coerção, ou melhor, uma coação, forçam ele a tomar algumas atitudes, decidir algumas coisas, mesmo sem a sua vontade. Muitas vezes lá no inconsciente, ele toma essas decisões achando que está escolhendo fazer aquilo, mas na realidade ele está sendo obrigado a fazer aquilo pelos fatos sociais que são anteriores ao indivíduo, que são mais importantes, ou melhor, são superiores ao indivíduo porque exercem força sobre ele e porque também é exterior ao indivíduo. Não foi o indivíduo que criou esses fatos sociais, eles existem e exercem influência sobre esse indivíduo. Então percebam, é fácil perceber que para Durkheim existe o macro influenciando o micro e não o movimento contrário. Para Durkheim é a sociedade que influencia o indivíduo e não o indivíduo que influencia a sociedade.
ou pelo menos que nas tensões, nessas balanças, nas diversas negociações que se tem durante a vida, o indivíduo tem um peso menor da influência do que a sociedade como um todo. Segundo Durkheim, é um fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coação exterior ou ainda, que é geral no conjunto de uma dada sociedade, tendo ao mesmo tempo uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. De acordo com Durkheim, existiram duas sociedades, as sociedades pré-capitalistas e a sociedade capitalista, que é a que nós vivemos, que é a sociedade que Durkheim também viveu. Na sociedade pré-capitalista, o que diferencia essa sociedade da nossa é que na sociedade pré-capitalista a divisão social do trabalho é uma divisão elementar, é uma divisão ainda nos seus primórdios, né? É uma divisão simples, diferentemente da divisão do trabalho de alta complexidade como é nas sociedades capitalistas. Essa divisão da sociedade capitalista em várias funções, cargos, subseções, subcargos, ela permite aí uma alta complexidade e muitos tipos de cargos na nossa sociedade, diferentemente de sociedades pré-capitalistas, que seria um exemplo de uma sociedade pré-capitalista para o Durkheim, seriam uma sociedade indígena, a sociedade primitiva, dita por ele primitiva e por vários autores do seu tempo nesse sentido, no sentido de serem ainda não civilizadas. Mas não vamos usar aqui o termo de civilizado, não civilizado, primitivo ou não. Essas sociedades com menor divisão do trabalho, né, menor divisão social do trabalho, são caracterizadas por ele como sociedades aí de solidariedade mecânica. Nessa sociedade de solidariedade mecânica, o indivíduo ele tem uma ideia de maior pertencimento ao grupo, e além de ter uma ideia maior de pertencimento ao grupo, ele também tem uma divisão de trabalho, os cargos são menores, as funções são menores. Geralmente um índio ele vai saber aí construir a sua casa, construir a sua cama, plantar os alimentos que são necessários, conhece os medicamentos, as plantas que são medicinais, as árvores, como e quando colher, quando cortar, enfim, o índio ele tem essa noção toda de como sobreviver na mata, e essa divisão social, por mais que ela tenha uma divisão aí sexual, entre trabalho das mulheres e trabalho para os homens, no entanto, a divisão de trabalho é muito pequena comparado à nossa sociedade. Na sociedade capitalista, para o Durkheim, ela seria uma sociedade de solidariedade orgânica. Nessa sociedade de solidariedade orgânica, a divisão social do trabalho é muito grande. E por ser muito grande, muito diversa, várias ramificações, você pode pensar em uma indústria de forma assim específica, uma indústria que vai... um frigorífico, por exemplo. O frigorífico ele vai ter algumas funções na fábrica. Vai ter o gerente administrativo, que é o gerente que vai gerir a planta do frigorífico. Vai ter o gerente industrial, que é o gerente de produção e tal, que vai cuidar da produção. Abaixo dele vai ter vários coordenadores, ou em algumas outras indústrias pode usar não coordenador, mas pode usar supervisor, né, abaixo do gerente de cada seção. Desses supervisores terão seus líderes, desses líderes terão aí alguma subdivisão abaixo, e além disso, só pensando na fábrica, fora as diversas funções que se exercem fora da fábrica para se manter um frigorífico, como portaria, que também tem o seu chefe, tem o seu supervisor, tem o seu líder, departamento pessoal, que é o RH, que também tem seu supervisor, o seu chefe, seus líderes, e outros cargos, advogado, psicólogo, médico do trabalho, a parte que trabalha com notas fiscais, por exemplo, que vão expedir aí as mercadorias. Isso fora a parte de compra de gado e recebimento de gado, além da questão federal em um frigorífico também, que se precisa ter
Enfim, você percebe que existem uma diversidade de funções, isso falando apenas de um frigorífico, que você pode ter, isso depois que o boi já chegou lá, né, no frigorífico. Então, assim, a nossa sociedade capitalista, ela tem uma ramificação, uma diversidade de trabalho, uma complexidade maior na divisão social do trabalho aqui na nossa sociedade. É fácil perceber isso na nossa sociedade. E aí o Durkheim se pergunta, como é que uma sociedade como a nossa, que é dividida em várias caixinhas, várias ramificações, como é que essa sociedade consegue se manter unida? Como é que ela permanece? Como é que ela consegue se reproduzir? Porque para o Durkheim, a sociedade, digamos, usar uma palavra um pouco aí, positivista, né? Uma frase um pouco positivista, digamos que a sociedade chega ao sucesso quando os organismos sociais, os órgãos sociais, né, que podem ser representados por departamentos, por instituições, trabalham de uma forma harmônica, com um grande entrosamento, para o benefício do corpo social, benefício do todo. Então, como é que uma sociedade com muitas divisões, né, permanece unida e tem coesão social? Para o Durkheim, a sociedade capitalista permanece unida e com possibilidade de reprodução porque nós temos uma interdependência entre os partícipes dessa sociedade. Porque eu, enquanto professor, eu não consigo, enquanto professor, pintar a minha casa, por exemplo. Eu preciso de alguém que pinte a minha casa porque eu não tenho tempo. Meu trabalho exige horas de serviço que eu acabo não podendo pintar a minha casa. Ou melhor, não aprendi a pintar a minha casa porque na alta complexidade da divisão do trabalho eu aprendi a ser professor e nesse tempo destinado à aprendizagem da docência eu não tive tempo de aprender a pintar, de como pintar e as técnicas que estão necessárias. Quando o meu carro estraga, eu não consigo consertar sozinho, porque eu não tenho a capacidade cognitiva de um mecânico que sabe consertar onde está o defeito, que peça, ele conhece o carro. Então, essa interdependência um do outro, segundo Durkheim, é um dos grandes fatores que fazem a nossa sociedade, por mais que tenha uma alta complexidade na divisão do trabalho, se permanece sólida, se permanece una, porque nós temos uma interdependência um do outro. Quando as coisas não vão bem, ou quando a coesão social não é possível, acontece para o Durkheim algo chamado, ele denomina de anomia, que seria a ausência de regras, a ausência de um padrão específico na sociedade, seria uma quebra na engrenagem que faz rodar a sociedade de forma coesa. Essa anomia seria esse momento aí de uma ausência de normatividade que consiga apontar um caminho a ser traçado, a ser caminhado por essa sociedade para que ela funcione de acordo, né, de como foi pensada. Quando essas coisas acontecem, quando há alguma transformação muito extrema e essa ausência de normas, de regras acabam acometendo a sociedade, para o Durkheim a sociedade estaria num estado de anomia. E esse estado de anomia, ele produz no indivíduo, nos sujeitos que participam dessa sociedade, um desespero. Produz nesse indivíduo aí uma insegurança, né? Uma falta de lugar seguro. Então esse momento de anomia seria um momento que a sociedade estaria desregrada, sem uma direção. Existe a ideia de que o Durkheim, o Weber e o Marx estariam ultrapassados na sociologia, porque a teoria que eles formularam, que eles organizaram, as pesquisas que eles fizeram, estariam para além, né? Não estariam para além do seu tempo, e nesse sentido eles precisariam aí, ficar reclusos ao século que eles fizeram parte, e que a teoria deles são boas, mas são boas para a sua época. O Durkheim fez uma pesquisa, um dos livros mais conhecidos do Durkheim, que é o Suicídio. No suicídio, ele vai de forma coerente, de forma coesa, de forma bem convincente, ele demonstra para a gente que o que nós
imaginávamos que era algo totalmente individual, que é uma questão que trata justamente de você consigo mesmo, que seria o suicídio, que você poderia ter essa... no suicídio seria algo que ninguém poderia influenciar, isso é seu, né? E ele, de forma muito coerente, expõe que o suicídio também é uma questão social, também influenciado pela sociedade. E no suicídio ele vai, precisando as taxas de suicídio, ele vai determinar 4 tipos de suicídio, sendo eles o suicídio egoísta, que é aquele suicídio onde a pessoa tem pouca integração social, que ela não consegue se organizar dentro da sociedade, não acha um espaço dentro da sociedade, e é um momento onde ela percebe que a sociedade não a encaixa. E aí ele comete o suicídio, para o Durkheim, um suicídio denominado como suicídio egoísta. Também tem o suicídio anômico, que é a falta de regulação social produz o suicídio anômico. Tá? O que seria? Seriam momentos na sociedade, momentos que esse ser vive de desespero, de falta de ver alguma saída, de esperança, e ele acaba cometendo o suicídio. O terceiro tipo é o tipo altruísta, é aquele que é integrado demais na sociedade, né? Ele realmente quer transformar a sociedade, quer mudar a sociedade, se enxerga muito participante daquela coletividade. E um exemplo do suicídio altruísta é justamente os kamikazes, né, da Segunda Guerra Mundial, japoneses, que vão com seus aviões aí, sabendo que vão perder a vida, mas acabam atingindo os seus objetivos, os seus alvos, perdendo a vida, porque o avião explode e eles acabam perdendo a vida também. Outro exemplo de altruísta seria aí os homens-bomba. Os homens-bomba também sabem que vão perder a vida, mas entendem aí num porvir melhor, e por se entender muito participantes daquela religiosidade fundamentalista, eles acabam aí se explodindo. E o quarto tipo de suicídio, que o próprio Durkheim não dá muita atenção, mas é o fatalista, que é o sentimento de impotência quando o ser humano percebe que não tem saída, e aí ele comete o suicídio. Professor, mas e aí? Tá bom, suicídio, será que essa questão do suicídio tem sentido? Será que o suicídio pode ser um escrito do Durkheim que a gente pode usar até hoje? Olha aí, vamos pensar. E aí eu vou trazer para vocês três reportagens, né, de lugares diferentes falando sobre o suicídio. O suicídio anômico, lembrando, o suicídio anômico é aquele suicídio onde existe alguma catástrofe, alguma transformação que influencia a sociedade, e por essa influência de forma negativa, a taxa de suicídio se eleva. Tudo bem? Então tá, vamos lá. Historicamente falando, em 1929, teve a queda da Bolsa de Nova York. Com a queda da Bolsa de Nova York, existem relatos, os jornais da época demonstram isso, é fácil de pesquisar, fácil de perceber, que a taxa de suicídio aumentou, porque muitas pessoas ficaram pobres da noite para o dia. Então, percebam que em 1929, com a queda da Bolsa, que afetou de forma significativa a Europa, Brasil, de certa maneira quebrou, né, foi uma crise muito intensa do capitalismo em 1929, que afeta várias pessoas, e por muitos terem ficado pobre, imagina, quem é pobre fica tranquilo em saber que é pobre, mas imagine por um momento que você é milionário e de repente da noite para o dia você fica pobre, e tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar, comprar, poder e tudo mais, lazer, daquele momento em diante você já não pode ter mais a sua família, imaginar os seus filhos aí pedindo esmola, enfim, é um negócio complicadíssimo saber que as suas mansões, as suas casas não darão nem para pagar a dívida.
Então é realmente um estado muito complicado e aí as pessoas acabam cometendo o suicídio. E aí as taxas de suicídio realmente aumentaram. Um outro momento na história, o momento da crise da primeira década do século XXI. O Brasil, de certa forma, demorou um pouco para sofrer essa crise, mas a Europa, de forma significativa, um dos países ícones dessa crise é justamente a Grécia. A Grécia, ela precisou, na verdade, de vários anos, inclusive até hoje, ela tem resquícios ainda dessa primeira crise do capitalismo do século XXI, e até hoje ela não se recuperou. E nesse momento de crise, os níveis de suicídio, a taxa de suicídio também aumentou. E na pandemia, será que a pandemia é um momento de catástrofe em que a sociedade, de certa maneira, sofre com isso de forma geral, de forma global, e isso pode aumentar, será a taxa de suicídio? Será que o Durkheim lá no início do século XX estava falando, escreveu, pesquisou, e esse clássico da sociologia pode ser, de certa forma, considerado, quando estamos falando de suicídio, em períodos como a pandemia, um período pandêmico, pode vir a atribuir, a cometer a sociedade? Bora lá então. Segundo o PBMed, que é um aplicativo que ele produz material para médicos, para pessoas da saúde ou estudiosos da área. Ele produz material para essa galera toda aí. Segundo a colunista, a Paula, ela escreve um artigozinho lá para o site, Pandemia por Covid-19 e o risco de suicídio. E segundo ela, sim, o suicídio em época, a pandemia influencia sim o aumento da taxa de suicídio. Outro relato que nós podemos ver aqui que eu trouxe é o atendimento do SAMU relacionado ao suicídio cresce durante pandemia. Quem escreveu foi o colunista Leonardo Sakamoto, tá? É um colunista, eu peguei essa notícia aí no UOL, tá? O site está aí embaixo, e sim, também chega à conclusão de que a taxa de suicídio aumentará no período pandêmico. Não só aumentará, está acontecendo, como aí o atendimento tanto do SAMU como do telefone que atende o socorro ao suicídio, as pessoas que querem cometer suicídio, já aumentou bastante. Ele conta aí no artigo que por mais que era esperado mesmo que o aumento foi um pouco maior ainda do que se esperava. E a terceira notícia que eu trago crescem publicações sobre suicídio no Brasil durante a pandemia. A colunista Marcela Franco, da Folha, e ela também está escrevendo, e todos eles chegam à conclusão de que o suicídio aumenta em período pandêmico. Se a pandemia influencia significativamente o aumento do suicídio, e esse suicídio é do tipo anômico, segundo o Durkheim, nós podemos perceber que mesmo hoje, mesmo na atualidade, ainda podemos, de certa maneira, utilizar um clássico como o Durkheim. Concluindo, pessoal, Durkheim foi um importante sociólogo, não tem como negar. Durkheim, pelos seus escritos, pela sua competência, pela sua forma de ver o mundo, ele é sim um dos clássicos da sociologia e um importante sociólogo, além de ser responsável pela institucionalização da sociologia. A sociologia se torna ciência justamente pela contribuição do Durkheim. Isso não pode ser esquecido. Para Durkheim, a sociologia deve estudar os fatos sociais, tratá-los como coisas e se desprender de valores para realizar a análise. Sem dúvida nenhuma, isso faz parte do método do Durkheim. Está lá no seu livro, lá, Fundamentos dos Métodos Sociológicos. O sociólogo precisa olhar os fatos sociais como coisas. No sentido de olhar os fatos sociais como coisas, ele se desprende de forma axiológica, ele tem a neutralidade. Para o Durkheim, o sociólogo tem que se desprender para ter uma neutralidade, tá? Tirar os seus preconceitos. Exemplo, você vai analisar religião, mas você é um ateu, e aí você acha que a religiosidade ela faz um desserviço à humanidade. Então, para o Durkheim, você, enquanto ateu, tem que olhar tem que olhar a religiosidade de forma sem colocar os seus valores. Você não deve contaminar a sua pesquisa pelos seus valores
de alguém não religioso. Você tem que tratar aquilo como coisa, ele chama isso de neutralidade axiológica. É uma neutralidade, desprender, tirar de você os seus valores a priori. De acordo com o autor, a sociedade possui coesão social devido à interdependência. A interdependência é o elemento que proporciona que a nossa sociedade fique coesa, porque um profissional acaba dependendo de outro profissional. A escola reproduz os fatos sociais, ensinando os mais jovens como viver em sociedade. Desta forma, evita o estado de anomia. A sociedade, ela se reproduz mediante a escola para o Durkheim. Na escola é onde são reproduzidos os fatos sociais. Nesse sentido, os mais jovens aprendem na escola como se portar no social, evitando assim uma quebra nessa engrenagem que possibilitaria o estado de anomia, que é um estado de ausência de regras, de leis, onde o ser humano não sabe onde se segurar, e aí é um estado de pleno desespero, segundo o autor. Para finalizar, isso serve tanto para o Marx, para o Weber, como para o Durkheim. Por mais que eles tenham feito teorias importantíssimas, por mais que eles tenham escrito e pesquisado coisas para além do seu tempo, eles correspondem a uma data teoria de uma data historicidade. Então nós não podemos também pegar a teoria deles e querer esticar ela ao máximo, querer colocar ela em alguns lugares que elas não cabem. Então, por mais que eles são clássicos da sociologia, têm que ser respeitados, precisam ser respeitados sim. No entanto, todos eles têm os seus limites históricos e teóricos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta aí se você gostou, dá suas dicas, compartilha o vídeo. No mais, aquele grande abraço, fui!